Sejam bem-vindos. Grande entrevista à África recebe esta semana Paulina Chiziane, escritora moçambicana, Prémio José Craveirinha 2003, Prémio Camões 2021. Paulina, muito obrigada por ter vindo aqui ao programa. A Paulina tem sido uma pioneira. Foi a primeira mulher a publicar um romance em Moçambique. Foi a primeira mulher também agora a ganhar no ano passado o Prémio Camões, a maior distinção, dizem, em língua portuguesa. É importante ser continuadora de grandes escritores de Moçambique, como José Craveirinha, como Noémia de Souza? Eu acho que é muito importante. Eu sinto em mim uma continuadora de várias coisas, desde os panafricanistas, desde os movimentos que lutam pela liberdade dos povos no mundo, até aos moçambicanos, os escritoras que me inspiram. Neste momento eu posso falar da Noémia de Souza. A Noémia de Souza é aquela mulher que me marca profundamente, primeiro porque é mulher e ela fala linguagem de mulher para mulher. Então, nos escritores moçambicanos, eu olho mais para José Craveirinha, aliás, para Noémia de Souza e mais tarde para o José Craveirinha. O José Craveirinha tem coisas boas, importantes. Teve um papel muito importante que eu respeito, mas para mim, eu prefiro a Noémia de Souza. A Paulina está traduzida em muitos países, teve muitos prémios, muitas condecorações, mas acha que é reconhecida o suficiente em Moçambique? Costuma-se dizer que ninguém é profeta na sua terra. Portanto, é muito difícil para o meu pai e a minha mãe olharem para mim como adulta. Normalmente, quem vê primeiro são os vizinhos e as vizinhas. Então, comigo aconteceu exatamente a mesma coisa. Portanto, em Moçambique, eu sou a filha da terra e olham para mim como a nossa menina. E ponto final. Agora, os vizinhos e as outras pessoas distantes, essas sim, começam a olhar um valor, uma árvore que a mim crescia. E, finalmente, o meu país acaba reconhecendo que, afinal, estou a fazer alguma coisa que vai contribuir para qualquer coisa. E a Paulina é lida nas escolas moçambicanas? Agora sim. Agora sim. Sobretudo pré-universitário. E o 12º ano, que nós chamamos de 12ª classe, quase todos os exames aparecem textos meus. E os alunos e as alunas às vezes ficam muito tristes porque dizem: mas afinal a Paulina Chiziane é a senhora e mora perto de mim e eu não sabia. Olha que eu não passei de classe. Ai, se eu soubesse. O ano passado foi o ano da literatura africana. Sim. A Paulina ganhou o prémio da lusofonia, o Camões. Sim. O prémio Nobel foi para um escritor de Zanzibar, Abdulrazak Gurnah. O prémio da francofonia foi para um senegalês, Sarr, o Goncourt. O prémio da anglofonia foi para um sul-africano. Isso quer dizer que o mundo está a descobrir a literatura feita em África? Não sei. Os videntes, os astrólogos, aquelas pessoas que se dizem futuristas, já previam este milénio como sendo o milénio da África. Eu nunca entendi o que isso significa. Ao mesmo tempo, outros também falam do milénio África-mulher. Também não entendo nada disso, mas, para mim, este reconhecimento dos africanos é o produto de muitas lutas. Portanto, lutas pan-africanas que começam já pelas Américas, e uma das minhas maiores referências é o Martin Luther King. Depois vem caminhando e
A última figura que perdemos agora foi o Nelson Mandela. Portanto, durante séculos, a África é este continente que tem que suportar o peso dos outros, a imposição de outros valores. E muitas lutas, muitos diálogos, e hoje o mundo começa a reconhecer que em África existem pessoas que pensam, que aprendem e que podem falar português, não como os portugueses. Por favor, eu falo o meu português. Portanto, no caso concreto de Moçambique... Cada um dos países lusófonos fala o seu português. Sim. A língua me foi imposta pela condição histórica e eu aprendi do meu jeito, mas aprendi. Então, esse reconhecimento significa para mim uma porta aberta para um diálogo e mais humano. Espero que assim seja. A Paulina diz que é importante essa quase militância cultural, não é? Esse chamar da atenção para os problemas de África e, no entanto, afastou-se da política e foi para as letras. Porquê? Será a política o melhor espaço para lutar pelos nossos direitos? Sim e não. Olha, a minha consciência de colonizada foi adquirida nos textos literários da Noémia Sousa. Portanto, a cultura, a escrita, são os grandes vetores de uma nova consciência. Nos nossos países, o nível de analfabetismo é muito alto. E o melhor meio de comunicação é o poema, é o canto e é a dança. E mesmo no meio daquelas pessoas que sabem ler e escrever, veja só, o livro tem um preço muito elevado. Sim. E só pode ser lido e compreendido por alguém que teve acesso à escola. Mas a música e o poema declamado, tudo o que é voz vai ao vento. A oralidade continua a ser Exatamente. importantíssima. É importante porque a oralidade vai com o vento e atinge a todos. Portanto... E as palavras atingem a todos? A alguns sim, a outros não. A África sempre chorou. Uhum. E transformou o seu choro em palavras. São muito poucos os que leram. E os que leram não quiseram ouvir. E foi por isso que houve as guerras. Não sei se estou a falar de forma correta. Portanto, as palavras podem ser ouvidas, mas não fazem o mesmo efeito em toda a gente. No seu país, há muitas palavras com um peso tremendo. Guerra, fome, desastres. As palavras também podem iluminar. Sim. Podem iluminar ou podem eliminar. As duas coisas caminham juntas. Eu me explico melhor. A África era o que era. Chega a invasão colonial. Tudo é derrubado e tudo é ridicularizado, diabolizado. E os nossos povos foram obrigados a olhar para si como seres diabólicos. Vou lhe dar um exemplo muito claro. Quando eu era menina, entre os 6 e os 10 anos, eu estava na escola primária e estudava com o catecismo católico. Sim. Os anjos eram brancos ou brancas, loiros com olhos de Jesus. Jesus Cristo também. O diabo era preto, parecido com meu pai, parecido comigo. Então, eu, dos 6 aos 10 anos, eu fui catequizada com uma imagem diabólica que veio do meu povo. As guerras de libertação, felizmente, fizeram compreender que a África vai ser o diabo. Por quê? E por que tem que se diabolizar este ser? Ora,
5 séculos de diabolização de um ser humano, a pessoa acaba algumas vezes acreditando que é esse ser que nada vale. Mas pronto, quando eu falo desta corrente de libertação, desde os tempos mais antigos, das lutas dos panafricanistas até o Nelson Mandela, é um longo caminho para a liberdade. E depois do Nelson Mandela? As coisas ainda vão se repor e as pessoas ainda vão se afirmar. Porque este é um processo de luta que tem que continuar. Ora, se a África nada vale, por que o mundo está lá? Se a África é diabólica, por que eles não se afastam? É diabólico por quê? Se a raiz das grandes civilizações veio do continente africano. Então, esta contradição, qual é a sua razão de ser? O novo fenômeno, sobretudo em Moçambique, é o da penetração de grandes grupos chamados religiosos e que vão cristianizar a África, vão tirar a África das trevas. Que trevas? A África é um continente com muito sol e a Bíblia que eles usam, os instrumentos que eles usam, têm a sua raiz dentro daquele continente. Então, há aqui uma contradição. O que nós dizemos muitas vezes é que o mundo procura em África aquilo que eles não têm. Se nos invadiram, não é para cristianizar coisa nenhuma, era para tirar o que nós temos. E eu muitas vezes faço essa pergunta. Ok, os europeus chegaram à África e disseram que iam cristianizar para ir ao paraíso. Mostra-me um preto que foi ao paraíso desde a invasão colonial. Nenhum. Todos conhecemos o inferno da escravatura e da colonização. Então, há este processo de resgate, de libertação. Mas essa libertação aconteceu já há meio século. Os próprios africanos conseguiram encontrar-se, no entretanto? Uma bela pergunta. Eu, de vez em quando, misturo ciência com literatura, porque eu acho que a literatura é uma outra forma de ciência também. E eu lembro aqui, se eu me enganar, me perdoe, de um senhor chamado Newton, que fala, existe a lei de Newton. A ação é igual à reação. Isto é, 5 séculos de colonização e a libertação terá que durar 5 séculos. É isso. Então, não se pode exigir a uma África que só tem 50 e alguns dias ou horas de liberdade, uma liberdade total. Portanto, tivemos uma primeira etapa, que é a libertação da terra, que está livre, entre aspas. E o ser humano está livre ou não está? Portanto, o próprio africano que tem que se libertar... O próprio africano não criou outras amarras? Foram impostas as amarras e nem compreende que as tem. Não sei se me faço entender. São amarras que foram impostas e nem todos compreendem que as têm e há todo um trabalho de continuação da criação de uma consciência nova para a África poder se posicionar. E, da mesma forma que a África tem que se libertar, o opressor também tem que se libertar e reconhecer que invadiu a nossa terra, que usou, que usurpou e que ele também sofreu com isso. É preciso o opressor pedir desculpa? Não só. Pedir desculpa, sim, mas isso não basta. O verdadeiro pedido de perdão para mim é a transformação e o reconhecimento de que existe apenas uma raça, que é a raça humana. Que a diversidade é uma necessidade. Sabe, de vez em quando eu digo assim, a Europa é a sua gente. Por vezes, quer substituir Deus na criação da África. Eu digo isso. Digo. E não minto. Por quê? Querem nos ensinar uma nova língua, ensinar uma nova maneira de estar, uma maneira de pentear, uma maneira de viver. Foram séculos disto. E o meu corpo tem que ter liberdade, por amor de Deus. A minha mente tem que ter liberdade. Portanto,
há um trabalho que tem que ser feito do lado do opressor para perceber que precisa da África. Precisa. O que lhes levou a invadir-nos foi a necessidade E de da parte dos sobrevivência. africanos? E os africanos têm que se libertar também dos preconceitos que foram criados ao longo dos tempos. Portanto, não há libertação... Ainda há receios em relação ao professor? São necessários 5 séculos, querida. Ok. E só, Isso, estamos só nos primeiros tivemos segundos. 50. Só tivemos uns segundos de liberdade. Precisamos de séculos. O que eu quero dizer com isso é que precisamos de manter este diálogo constante. Às vezes com algumas fricções, mas no fim vamos nos entender. E a história de Portugal com Moçambique, para mim, é a mais fantástica. Num dos meus livros, eu digo isto: os portugueses, durante o dia, eram os gloriosos que de batalha em batalha venciam, mas durante as noites, era nos braços das negras que encontravam conforto. É ou não é? Então, somos inimigos ou somos amigos? E não vale a pena lutar, é melhor dialogar para nos confortarmos, porque precisamos uns dos outros. A Paulina conta histórias da sua terra? Sim, absolutamente. Eu vou tentar. É assim, Absolutamente. era uma vez, Caringana ou a Caringana? É, Caringana. Se tivesse que começar uma história do futuro de Moçambique, como é que seria? O futuro desenha-se agora. Com esta nossa conversa, eu e tu. Desculpa, chama por Não, tu. claro. Porque tu reconheces em mim um ser pensante, um ser humano, diferente, mas interessante, que torna o mundo diferente e agradável. Eu também reconheço. Então, o futuro começa aqui. Diferentes raças dialogando. Estamos a falar em língua portuguesa. Portanto, a pessoa que vem de fora comunica-se comigo com a língua portuguesa. Mas eu tenho o meu ser interior, tenho o meu ser profundo que se expressa na minha própria língua materna. Então, gostaria de fazer o convite para que os portugueses venham também aprender as nossas línguas bantu, para que a comunicação, para que possamos penetrar no mundo profundo uns dos outros. Da mesma forma que nós aprendemos o português, este da comunicação, mas aquela expressão mais profunda do povo português não conhecemos tão bem e precisamos de cultivar este hábito de nos comunicarmos com as diferentes línguas. E deixa-me dizer uma coisa. Aprender a língua portuguesa é uma grande vantagem, porque eu tenho a minha língua materna banto, mais a língua portuguesa, mais o francês e outras que vou aprender, e eu me torno Leva mais poliglota. longe. Exatamente. Eu fico com muito maior tesouro, patrimônio linguístico, Sim. às vezes mais do que quem me oprimiu. É uma forma de ver as coisas e, sim, consegue depois abarcar muito mais Sim. do que quem fica limitado. Sim. É isso. No entanto, estava-me a dizer, o futuro de Moçambique. O futuro de Moçambique começa agora. Ou melhor, começou no passado. E nós que estamos no presente, estamos a desenhar planos para o futuro. Ao trabalharmos com a geração nova, ao fazer com que esta geração conheça a sua história para se inspirar nos novos desafios e construir um mundo de futuro, já são etapas da construção de futuro. Confesso, o meu país tem estado a viver grandes turbulências, muitas guerras, portanto, a guerra de libertação, que foi contra os portugueses, as guerras internas, guerras civis, e agora estamos a enfrentar um outro dilema terrorista. Não tenho muitas informações sobre isso. E isso, de certa maneira, nos impede de ter aquele espaço
para uma reflexão mais profunda e criar um programa sólido. Mas, de toda forma, bem, às vezes, esses conflitos são um desafio que nós temos que ultrapassar e temos que aprender a ser fortes para superar estas dificuldades. Mas acredito que vai passar. E temos que continuar a caminhar para um futuro. A Paulina falou há pouco de Deus e do diabo. Exato. Por falar em guerras, por falar nos refugiados, de que escreveu também tanto em relação a outras guerras que não há atual, eu escolhi aqui uma passagem de um livro seu, que é Os Ventos do Apocalipse, que fala de Deus e do diabo. E diz, eu vou ler, somos homens nobres, feitos à semelhança de Deus, minha gente. Mas à semelhança de Deus é pouco provável. Se o homem é a imagem de Deus, então Deus é um refugiado de guerra, magro e com o ventre farto de fome. Deus tem este nosso aspecto nojento, tem a cor negra da lama, não toma banho à semelhança de nós outros, condenados da terra. O diabo, sim. Esse deve ser um janota, que segura os freios da vida dos homens que sucumbem. Isto foi escrito ainda sobre a guerra civil. Hoje em dia, eu não tirava nem punha em relação a Cabo Delgado. Eu vivo momentos de depressão profunda. E confesso que nos últimos tempos, até nem gosto de ver a televisão, eu vivi a guerra civil em direto. Eu sei o que é uma guerra. De tal maneira que só vou contar um episódio que aconteceu e me acontece várias vezes. Por vezes estou a dormir e há um estrondo de trovão de madrugada. Num instante eu salto da cama, não percebo nem como, e a tendência é tentar meter-me embaixo da cama. Isso me aconteceu ainda este ano, porque vivi sob o efeito das bombas. Traumas da guerra. Exato. Então, ver guerra hoje é uma coisa que me deprime profundamente. Cabo Delgado está a viver esses momentos e quando eclodiu este conflito, Rússia, Ucrânia, eu não sei, fiquei com vontade de desistir, pronto. Eu digo, meu Deus, o que é o ser humano? Será que eu tenho que acreditar no ser humano? A Europa é este mundo que se considera a si mesmo mais desenvolvido em todos os aspectos, incluindo até na própria humanidade. Então, que barbaridade é esta? O que está a acontecer? Matar pessoas, destruir tudo, destruir a natureza, o que é isto? Então, vi as imagens desta guerra no primeiro dia, vi no segundo dia. Confesso, eu não quero ver mais. É uma dor que eu tenho. O diretor da OMS disse há muito pouco tempo, Tedros Ghebreyesus, que em relação à Ucrânia e a outros pontos do mundo, nomeadamente a África, nomeadamente a terra dele, que o mundo não olha da mesma forma para todos os seres humanos. Não trata da mesma forma todos os seres humanos que passam pela guerra. E isso também se nota em Moçambique. Eu não sei se tenho uma resposta para isso. Porque por que não se olha para os seres humanos da mesma maneira? Qual foi a raiz do problema? De onde é que partiu este problema? Por que as pessoas pensam assim? E por que agem dessa maneira? Simples. Quando começaram a invadir a África, tinham que inventar um discurso de supremacia que era falso, para poder justificar a barbaridade. Plasmaram isso em livros e em filosofias religiosas e contaminaram o mundo. Então, a consequência está aqui.
Quando morrem pessoas numa guerra, num determinado local, são tratados de uma maneira, ou quando há uma guerra, é tratado de uma maneira. Quando há outra guerra, as pessoas são tratadas de outra maneira. Mas quem semeou a raiz do mal? Então, isso vem de muito longe, daí que eu digo, nós precisamos de séculos de descolonização da mente do opressor, não só do oprimido. Há que fazer trabalho dos dois lados. Portanto, fizeram isso em África, fizeram isso pelas Américas, julgaram-se eles mesmos superiores a Deus, com o direito de fazer o genocídio. Hoje, nas Américas, o povo da América sucumbe. Então, o que é isso? Onde é que nós vamos chegar? Qual é o futuro que nós almejamos no planeta Terra? Eu não sei, às vezes penso, que beleza teria a vida se o mundo tivesse apenas uma raça? Ei, se Deus colocou tantas, quem é o ser humano para achar que deve eliminar outras espécies para poder governar? Essa é uma parvoíce, eu acho. Paulina, está a falar das Américas e eu lembro-me, porque também gosto muito da escrita desta brasileira, a Conceição Evaristo, sim, que diz que escreve, que faz escrevidências. Conta as experiências, as vivências da mulher negra no Brasil. É essa a responsabilidade maior das pessoas que se dedicam à escrita? É um grande debate. Isto é, quando alguém entende que deve caminhar por esta aventura chamada arte, primeiro pensa em si. Mas depois, ao longo do percurso, começa a perceber o mundo que lhe rodeia e começa a escrever essas vivências. E com o andar do tempo, começa a compreender que esta é, afinal, uma missão. Vou falar do meu caso. Eu comecei a escrever porque me apetece, porque gosto. Fui caminhando e fui escrevendo coisas do meu mundo porque sou uma mulher. E depois começo a perceber que, afinal, existem muitas mulheres que vivem um mundo difícil como o meu. E a partir desse momento... E em outras latitudes. Exatamente. Porque as histórias são universais. Sim. E a partir desse momento começo já a encarar a literatura como fazendo parte de uma responsabilidade, de uma missão. E isso é uma característica muito comum nos africanos. Para nós, a arte, a literatura é este espaço da negociação da nossa identidade, do nosso ser e da nossa existência. Eu acabei assumindo esta responsabilidade que ninguém me deu e fiz. E continuo a fazer, porque eu penso que com o meu trabalho eu contribuo, pelo menos para um debate que levará a algum pensamento e, quem sabe, nos levará aos caminhos da liberdade, da mesma forma que eu um dia li no Emerson Souza e eu transformei a minha maneira de ver o mundo. A Paulina, em 2016, anunciou o abandono da escrita. Eu não acredito. De vez em quando é bom ter umas férias e não fazer... Eu agora escrevo assim, algumas coisinhas como antigamente fazia as cartas de amor, coisas curtas e não assim um trabalho feito com muito fôlego. Não sei, acho que estou mais preguiçosa agora. Mas continua a escrever. Umas linhas, Umas digamos. linhas. Quer dizer que não vamos ter outro livro em breve ou não? Tão breve não. Tão breve não. E no ano passado já lancei um livro, A Voz do Cárcere, que foi entrevistas. Foram entrevistas nas prisões, cadeias sim, moçambicanas. E então saiu assim um trabalho interessante. Ficamos à espera de mais escritas. Vivências, escrevidências de Paulina Chiziane. Muito obrigada por ter vindo a esta grande entrevista à África.
E a si, que nos acompanhou, muito obrigada também. E até uma próxima oportunidade.